espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula 4 da terceira unidade. E na aula de hoje a gente vai continuar estudando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Pessoal, em relação às categorias de unidades de conservação, então lá no artigo 7º da lei, as unidades de conservação que são integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, elas se dividem em dois grandes grupos e esses grupos eles possuem características específicas. O primeiro grupo, então, são os grupos das unidades de proteção integral e o segundo grupo são as unidades de uso sustentável. Então, o objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção de alguns casos previstos nessa lei. E o objetivo básico, então, das unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, ok? Então, o grupo das unidades de proteção integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. E constituem, então, os grupos das unidades de uso sustentável as seguintes categorias de unidades de conservação: a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Então, de acordo com a BELHA, citado por lei de 2018, a lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação traz 5 características que devem estar presentes em qualquer unidade de conservação. Então, a primeira característica é a relevância ecológica, que é a importância da unidade de conservação na manutenção do equilíbrio ecológico. A segunda característica é a oficialidade, que é a criação, a alteração ou a extinção de uma unidade de conservação, que se dará sempre, então, por meio de atos oficiais, que também servirão para instituir o regime jurídico aplicável. Terceiro, é a delimitação territorial, que é os limites territoriais de todas as unidades de conservação, eles devem estar devidamente delimitados, possibilitando assim, então, o acompanhamento das metas e dos objetivos que são propostos naquele espaço. Quarta característica é o escopo de proteger o meio ambiente. Então, todas as unidades de conservação, ela possui como principal objetivo a garantia do ecossistema equilibrado, exceto as unidades de conservação que são denominadas como monumento natural, que são criadas pela sua beleza cênica, porque aqui o objetivo principal, então, é de natureza antropológica e regime jurídico especial. Todas as unidades de conservação, elas estão sob influência de um regime jurídico de proteção que haverá, então, restrições específicas que dependem de cada tipo de unidade, para cada uma delas. Então, a gente vai começar a estudar cada uma dessas unidades de conservação, começando pelas unidades de proteção integradas. Primeira delas, a estação ecológica. A estação ecológica, então, ela possui como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.
É proibida a visitação pública, né, exceto quando tiver algum objetivo educacional, né, e também tem que estar de acordo, né, com o que dispuser do plano de manejo, né, da unidade ou algum regulamento específico, né, que possa existir. A pesquisa científica na estação ecológica, ela depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade, também está sujeita a condições e restrições. E na reserva ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de medidas que vão visar a restauração dos ecossistemas modificados, manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica, coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas e pesquisas científicas cujo impacto sobre o meio ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada, né, dos componentes dos ecossistemas. Falando agora um pouco da reserva biológica. A reserva biológica, então, ela tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, executando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias, né, para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. A reserva biológica ela é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares que são incluídas, né, em seus limites, elas serão desapropriadas. É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional. E a pesquisa científica também depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. O Parque Nacional, ele tem como objetivo básico, então, a preservação, né, de ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando, então, a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento, né, de atividades de educação e de interpretação ambiental e de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológica. O Parque Nacional ele é de posse e domínios públicos, sendo que as áreas particulares que estão incluídas em seus limites também serão desapropriadas. A visitação pública ela está sujeita a normas e restrições, né, que são estabelecidas pelo plano de manejo da unidade, né, as normas estabelecidas também pelos órgãos responsáveis, né, por sua administração e aquelas previstas em regulamento. E a pesquisa científica ela também depende da autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. O monumento natural, ele tem como objetivo básico, então, preservar os sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Ele pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível a compatibilização dos objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. A visitação pública está sujeita também a condições e restrições que estão estabelecidas no plano de manejo. A visitação pública está sujeita a condições e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. O refúgio da vida silvestre, ele tem como objetivo, então, proteger os ambientes naturais, onde se asseguram as condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Pode ser constituído, né, por áreas particulares, desde que seja possível, então, a compatibilização dos objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais pelos proprietários. A visitação pública também está sujeita a normas e restrições, e a pesquisa científica ela depende de autorização do órgão responsável pela administração da unidade.
Em relação, pessoal, agora às unidades de uso sustentável. A primeira delas, então, é a área de proteção ambiental. A área de proteção ambiental é uma área, em geral, extensa, né, com certo grau de ocupação humana, que ela é dotada, então, de atributos abióticos e bióticos, estéticos ou culturais, que são especialmente importantes, né, para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivo básico, né, proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Ela é constituída, né, por terras públicas ou privadas, e respeitados, né, os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada numa área de proteção ambiental, e as condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública serão estabelecidas, né, pelo órgão gestor da unidade. Nas áreas de propriedade privada, então, cabe ao proprietário, né, estabelecer as condições de pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. A área de relevante interesse ecológico é uma área, em geral, de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros, né, da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-los com os objetivos de conservação da natureza. Essa área, ela é de relevante interesse ecológico, ela é constituída por terras públicas ou privadas, respeitando os limites, também podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada, também localizada, né, numa área de relevante interesse ecológico. A Floresta Nacional, ela é uma área com cobertura de florestal de espécies predominantemente nativas, e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas, de posse de domínios públicos, e as áreas, né, particulares que são incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Nas florestas nacionais é admitida a permanência, né, de populações tradicionais que a habitam, né, quando da sua criação, em conformidade, claro, né, no que está disposto no regulamento e no plano de manejo. A visitação pública é permitida, também é condicionada a normas estabelecidas, e a pesquisa ela é permitida e incentivada, porém necessita-se, né, de uma autorização prévia. A reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência, né, se baseia no extrativismo e na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. E tem como objetivo básico também proteger os meios de vida e cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais dessa unidade. As áreas extrativistas, elas são de domínio público, né, com uso concedido a populações extrativistas tradicionais. As áreas particulares que são incluídas em seus limites, elas devem ser desapropriadas. A visitação, ela é permitida desde que compatível, né, com os interesses. A pesquisa científica, ela é permitida e incentivada, também se sujeitando à prévia autorização do órgão responsável. E são proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. A reserva da fauna é uma área natural com população de animais e espécies nativas, terrestres ou aquáticas, sejam residentes ou migratórias, adequadas então para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável dos recursos faunísticos.
A reserva da fauna ela é de posse e domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. A visitação pública pode ser permitida, né, desde que compatível com o manejo da unidade e de acordo com normas, né, estabelecidas pelo órgão responsável. É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional e a comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao que está disposto nas leis, né, sobre fauna e regulamentos. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga as populações tradicionais, cuja existência se baseia em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, que são desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais, que desempenham, então, um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Então, tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, então, assegurar condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria, né, dos modos, da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais. Também valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do meio ambiente que são desenvolvidos por essas populações. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável ela é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas quando necessário. E as atividades, né, desenvolvidas nas áreas de Reserva de Desenvolvimento Sustentável têm que obedecer algumas condições que são essas. Ela é permitida e incentivada, né, a visitação pública desde que compatível com os interesses locais. É permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, a melhor relação das populações residentes com o seu meio e a educação ambiental, e estão sujeitas à autorização prévia. Deve ser sempre, né, considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação, e é admitida a exploração dos componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas, né, ao zoneamento e às limitações legais e também ao plano de manejo da área. Em relação à reserva particular do patrimônio natural, ela é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo, então, de conservar a diversidade biológica. Só poderá ser permitida na reserva particular do patrimônio natural conforme se dispuser em regulamento a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Bom, pessoal, aqui eu trouxe um mapa para vocês visualizarem, o mapa do Brasil, e nesse mapa está marcado as unidades de conservação. Então, conforme a legenda, a cor vocês conseguem associar. A gente consegue observar que grande parte delas está ali na região norte, né, na região do Amazonas ali. E no Paraná, na região do Paraná, algumas áreas de proteção ambiental, algumas florestas também e algumas estações ecológicas, conforme vocês podem visualizar. Pessoal, muito obrigada pela atenção de todos vocês e até a nossa próxima aula. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar.